Muito bem, já estamos de volta. Falei para você que era rapidinho. Vamos pensar então como manter a nossa pele ao mesmo tempo protegida e hidratada. Pois é, esse é um exercício diário que muitas pessoas acabaram tendo que aderir ou transformar na sua rotina. O uso de cremes, esfoliantes, hidratantes e outros produtos ajudam a gente a manter as mãos, pés e corpo hidratados. Mas já é natural a pele ficar mais ressecada durante o frio e essa situação pode se agravar com a pandemia, com a recomendação de lavar as mãos com bastante frequência. É uma necessidade, sim, mas a gente precisa aprender como cuidar melhor da nossa pele durante esse período difícil e para isso a gente vai conversar com a farmacêutica a doutora Carolina Benevenuto hoje. Benevenuto, corrigindo aqui. Tudo bem, doutora? Prazer pela... Tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente, super importante falar desse assunto. A gente está preocupado sim com a higienização das mãos, está preocupado com deixar sempre os vírus, as doenças cada vez mais longe, mas muita gente nem se deu conta que a mão está muito mais ressecada do que os outros invernos, por exemplo, né? Com certeza, estamos muito mais expostos, né, a essa desidratação das nossas mãos. Doutora, eu quero saber o seguinte, será que existe mesmo prejuízo em lavar as mãos diversas vezes ou é coisa da nossa cabeça? Certo. Então, para entender esse prejuízo, a gente precisa olhar um pouco para a estrutura da pele, né? Então, na estrutura da pele, nós vemos aí na tela, nós temos várias camadas, né? Então, nós temos os queratinócitos ou ceratinócitos, que eles começam mais jovens nas camadas mais basais e vão envelhecendo, perdendo o núcleo e morrendo. Conforme eles vão chegando mais próximo da superfície, que é a camada córnea, eles vão ficando cada vez mais achatados e formando essa camada, né, de barreira da nossa pele. Além das células, a gente tem uma grande quantidade de proteínas, lipídios, tem água também nessa camada mais externa da pele. E aí nós temos a pele íntegra, né, que está protegida aí de agentes infecciosos, confere uma proteção contra micro-organismos. E a gente tem também uma perda da função, né? Então, acho que a gente tem até mais uma telinha para mostrar quando a pele está íntegra e quando ela não está íntegra. A gente tem uma perda dessa função barreira da pele, né? E o que acontece? Com a alta quantidade de lavagem, de número de vezes que a gente lava as mãos ou expõe as mãos ao álcool em gel, por exemplo, a gente pode ter uma perda da água ou dos lipídios da pele que estão oferecendo proteção para a nossa pele. O que acontece? Os sabões, eles são moléculas anfifílicas, são compostos por tensoativos que são anfifílicos. O que significa isso? Que eles têm atração pela água e pelas gorduras. Então, quando eles encontram uma sujeira, eles se ligam nessa sujeira gordurosa, né? E saem, são removidos com a água, por isso que são produtos de enxágue. Só que eles não conseguem, por exemplo, diferenciar quais são essas gorduras que estão presentes, por exemplo, na estrutura do coronavírus, então para eliminar o vírus, né, destruir o vírus, e quais são as gorduras que fazem bem para a nossa pele. Então, eles acabam carregando os nossos lipídios que estão ajudando nessa barreira cutânea, junto com a lavagem das mãos. Da mesma forma, o álcool também tem uma função desidratante, né? Então, ele é um agente desidratante e através dessa interação aí com o vírus é que ele elimina esse vírus e degrada a estrutura do coronavírus. Só que, ao mesmo tempo, ele também oferece uma desidratação, ele confere uma desidratação para a nossa pele, na medida em que ele elimina a água. Então, a gente tem perda de lipídios e perda de água da nossa pele através do uso desses produtos cosméticos, né, de higiene.
Então, só para resumir, deixa eu ver se eu entendi, doutora. Quando a gente lava as mãos, por exemplo, com detergente, se eu tô lá, sujei minha mão, estava cozinhando, lambuzei minha mão com óleo, estava lá untando a assadeira do bolo, vou lavar a mão com detergente, aquele óleo da minha mão vai sair da comida, mas também o óleo natural de proteção da minha pele vai para o ralo também. Exatamente. Então, é por isso que a gente pensa na hidratação, para repor os componentes lipídicos que foram erroneamente retirados pelos agentes de limpeza. Me diz uma coisa, doutora. Existe diferença entre lavar a mão com sabonete e usar álcool em gel? A gente já sabe disso em termos de higiene, né? É muito melhor lavar a mão. Agora, em termos de perdas, qual é menos nocivo, diria assim? Lavar a mão ou passar álcool em gel? A gente sempre recomenda lavar as mãos com água e sabão. Primeiro que você pode ter alguns agentes, né, sendo veiculados juntamente com os sabonetes. Certo. Você pode também no álcool em gel. Só que a gente sempre tem que pensar que água e sabão são mais seguros, né? Então a gente elimina riscos de acidente que são muito causados pelo álcool. Então, antigamente, a gente tinha acesso, né, a comprar álcool de altas graduações no mercado. E aí, por um tempo, foi proibido, né? E aí, em março desse ano, 19 de março, a Anvisa flexibilizou a comercialização através da Resolução 350 para que realmente a gente pudesse ter acesso a esse produto antisséptico. Mas a gente tem que lembrar que eles oferecem um risco de acidentes e oferecem bastante desidratação para as mãos. Então, sempre preferir água e sabão. Legal. Agora, lembrando o seguinte, gente, acidente é acidente. Ninguém planeja alguma coisa ruim. Então, realmente, o risco maior, se a gente puder evitar, é sempre válido. Agora, é o seguinte, e se a gente lavar a mão, doutora, ou usar o álcool em gel e passar um hidratante depois? A gente acaba perdendo aquele efeito de higienização? Não, a gente não perde o efeito e é excelente. Alguns produtos, por exemplo, os sabonetes líquidos, também são mais suaves, podem vir com componentes, matérias-primas mais hidratantes. Uhum. E a gente também tem no álcool em gel alguns produtos mais suaves também, com, por exemplo, glicerina, que vai conferir uma hidratação para as mãos. Outras opções também são espumas antissépticas, lenços umedecidos antissépticos, que também vão conferir certo grau de hidratação. Além disso, vale sempre a pena passar um hidratante nas mãos após essa higienização para manter a pele hidratada. Agora, em meio a tantos produtos antissépticos que a gente encontra nas prateleiras, como é que a gente escolhe aquele que é mais eficaz? Tem um grau a mais do que o outro? Como é que a gente pode identificar isso na hora de fazer a nossa compra, doutora? Certo. Para quem está trabalhando na linha de frente, por exemplo, hospitais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, a gente tem produtos antissépticos mais específicos, agressivos, né, que vão ser usados naquele ambiente. Para nós, população comum, água e sabão é o ideal. Então, em casa, a gente tem que dar preferência para água e sabão. Não precisa nem ser sabonetes antissépticos, pode ser o sabonete comum mesmo. Uhum. Eu prefiro os sabonetes líquidos porque eles são mais suaves, porque tem os tensoativos sintéticos. Geralmente, nós temos produtos também que são mais adequados para o pH da pele. E aí, quando eu saio de casa, que eu não tenho a possibilidade de lavar as mãos com água e sabão, aí sim eu vou procurar utilizar o álcool 70 graus, 70%. Qual álcool 70 eu vou usar? O álcool em gel. Por quê? Para as mãos ele é melhor e ele confere um menor risco de acidentes também, justamente por conta da viscosidade dele. Então, dentro de casa, água e sabão. Fora de casa, aí eu posso pensar em usar o álcool em gel. Tá, muito bem. Quero saber o seguinte, quais são as formas que a gente tem de hidratação da pele? É só creme? É só óleo? O que você indica?
Os cremes, então a gente tem a nossa camada da pele, como a gente viu no começo. Então, dentre os vários mecanismos de hidratação da pele, a gente tem principalmente dois que são os mais comuns. A hidratação ativa ou umectação, que é quando eu levo ingredientes para a pele que tem a característica de manter a água dentro das camadas da pele. Então, quem são esses agentes? A glicerina, por exemplo, a ureia, o ácido hialurônico. A ureia e ácido hialurônico são componentes do nosso organismo, né? A glicerina é super comum, tá presente aí na maioria dos hidratantes. E eu tenho também o mecanismo de hidratação passiva. Por quê? Não adianta só eu levar água para essa pele, né? Então, eu preciso fazer com que ela permaneça nas camadas da pele. Então, eu coloco algumas substâncias oleosas, gordurosas, né? Lipofílicas, que é o que a gente chama, para formar um filme sobre a pele e não permitir que a água que está dentro da pele evapore. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa xícara de água quente que está evaporando. Essa perda de água é o chamado perda de água transepidérmica. Então, eu tenho que evitar que isso aconteça. Para isso, eu faço um filme com essas substâncias, né, lipofílicas, são gordurosas. Então, por exemplo, óleo de coco, óleo de oliva, óleo de amêndoas, manteigas vegetais, ceras, né, para que essa camada proteja a minha pele da perda de água, da perda da evaporação da água. Legal isso, então. Então, quando eu passo, por exemplo, um óleo de coco ou mesmo um azeite, né? Eu não estou hidratando através dele, mas eu estou selando a minha pele aqui para que ela deixe de perder a água. É isso, doutora? Exatamente. Você está fazendo o mecanismo de hidratação passiva. É um mecanismo de oclusão da pele. O ideal sempre é a gente conversar os dois mecanismos, né? Então, usar produtos hidratantes, que são as emulsões, os cremes, né? Loções, por exemplo, a gente vai ter produtos mais leves ou mais pesados, né? Que são mais viscosos, né? Que são mais difíceis de espalhar, mas eles vão conferir uma maior quantidade desses componentes graxos, oleosos. O ideal é sempre pensar nos dois mecanismos. Então, por isso, pensar em usar cremes hidratantes. Tá. Quando a gente pensa, né, no cosmético, a gente tem uma infinidade de produtos novamente na prateleira e temos sabonetes, por exemplo, que prometem hidratantes. Esses produtos, eles dispensam a necessidade de hidratar a pele após o banho, por exemplo? Sabonete com X quartos ali de cremes, ou sabonete super, hiper hidratante. E aí? Esses produtos, né, que têm um certo grau de hidratação, eles são sim mais suaves, eles conferem hidratação para a pele, porque eles são misturas do sabão verdadeiro. Lembra aquele processo que a nossa avó fazia ali, de pegar gordura, misturar com uma base forte, né, e forma aquele sabão? Então, alguns deles não são esse processo de saponificação, eles usam tensoativos sintéticos. E esses tensoativos, que são aquelas moléculas que tiram a sujeira, são mais suaves quando eles são essas formas mais sintéticas. E além disso, alguns produtos, né, sabonetes líquidos, às vezes vêm com matérias-primas que também vão ajudar na hidratação da pele. Entretanto, a gente tem que lembrar que são produtos para enxágue. Então, eles também vão sair um pouco, né, da pele. Não vai ficar tanto produto assim, mesmo porque a gente quer que eles saiam mesmo, né? Eles são produtos para enxágue. Tá. Então, é necessário complementar, sim, com hidratantes. Doutora, quero que você explique para a gente quais são os cuidados com a pele que a gente deve adotar com o uso intenso de máscaras e produtos antissépticos, porque a gente está falando do álcool, a gente está falando de lavar as mãos, mas tem muitos outros produtos aí nas prateleiras e a nossa pele, não só das mãos, mas do rosto também, acaba sofrendo. Às vezes até um certo grau de esfoliação, né? Com tira e põe de máscara, depende do tecido também, causa um pouquinho mais de atrito ou não.
Com certeza, né? Então, a gente tentar usar máscaras de algodão, que são mais suaves para a pele. Não se esquecer do filtro solar, que é muito importante. Conforme a gente tem usado mais as máscaras, muitas pessoas têm se esquecido do filtro solar, que pensava vai ficar coberto, né, até aqui, então vou estar protegido. Não necessariamente, porque a gente tem outras áreas do rosto, as mãos, que estão desprotegidas. E aí pode haver um aumento das manchas, até da desidratação da pele por interferência da luz solar. Outro ponto importante é que a gente tem usado muito as telas, né? Então, telas de computador, telas de celular, que emitem luz visível, a luz azul. E aí é interessante usar produtos também com cor, filtro solar com cor, que vai conferir uma proteção a essa luz visível. Tá, então, olha, capricha. E tem no mercado, tem na farmácia também, aqueles produtos que já são protetor e hidratante. Então, de repente, dá para comprar um produto só e tá unindo a fome com a vontade de comer ali. Doutora, como é que a gente identifica que a pele está sofrendo prejuízos com os cuidados da pandemia? Como é que a gente consegue perceber, então, tem lesões, coceira, um indício, vermelhidão? O que mais que a gente pode notar? Exatamente, a gente sente uma tensão na pele, né? Então ela fica com aquela sensação de esticada, pode sentir coceira, pode sentir uma certa aspereza, a própria descamação da pele, pode ficar um pouco esbranquiçada. Em relação aos cuidados com o rosto, a gente pode observar também, para quem não está usando filtro solar por conta das máscaras, o aumento das manchas, que podem vir de acordo com a exposição solar também. Doutora, agora é o seguinte, a gente sabe que muitos produtos que são considerados cosméticos podem ajudar na prevenção de doenças. Fala um pouquinho para a gente sobre esses produtos agora, por favor. Exato, Teru. Eu acho que uma lição muito grande que a gente aprendeu com a pandemia é que a gente não tem ainda uma vacina nas mãos. A gente não tem um medicamento que seja eficaz comprovadamente, né? Mas a gente tem os produtos de higiene, que são os produtos cosméticos. Então, esses produtos, se usados da maneira correta, são a nossa armadura, né? São a nossa proteção contra o coronavírus. Da mesma forma, a gente tem muitos outros produtos cosméticos no Brasil, que são regulados como cosméticos, né, que têm a função de prevenir contra doenças. Então, acho bem interessante a gente olhar para esses produtos com um olhar mais crítico, mais consciente, de usar da forma correta. Então, eu não vou usar um filtro solar, por exemplo, um repelente só para me proteger, só para embelezar, ou enfim, eu vou usar prevenindo doenças. Então, o filtro solar vai me prevenir do câncer de pele, que é o câncer mais comum do Brasil, não melanoma, né? Câncer de pele não melanoma, e um dos mais agressivos, que é o câncer de pele tipo melanoma. Os repelentes vão me prevenir contra doenças transmitidas por mosquitos. A gente tem também os produtos bucais, enxaguatórios bucais, pasta de dente, que vão nos prevenir também para doenças da boca, cárie e outros micro-organismos ali presentes. Então, esse olhar mais crítico, mais consciente, vai fazer com que a gente use os cosméticos não só para o embelezamento, mas para a prevenção de doenças, que é fundamental para a nossa saúde. Se você até hoje encarou alguns desses produtos como um item sem muita importância, quem sabe está na hora de começar a pensar um pouquinho diferente, começar a pensar um pouquinho mais profundamente sobre eles, porque eles realmente não são só... a gente falou cosmético aqui, mas no termo ilustrativo, né? Não é só perfumaria não, minha gente. Tem utilidade e podem prevenir problemas graves de saúde. A gente tem aqui os produtos, né, para higiene bucal, que são prova clara disso, e todos os outros também. Doutora, muito obrigada pela conversa aqui no Vida e Saúde hoje, foi super legal, viu, porque a gente está realmente falando muito dos cuidados diretos que a gente precisa ter com relação à situação toda de pandemia pela Covid, mas
tem os cuidados periféricos que acabam atingindo nossa saúde. Poxa, uma coceira, ou uma pele desidratada, incomoda, atrapalha o visual também, mexe com a autoestima, tanta coisa pode acontecer, né? E podem ser barreiras para uma barreira que foi danificada e perde a proteção contra outros micro-organismos. Então, é por isso que é importante a gente hidratar a pele, para proteger essa nossa barreira, que é o maior órgão do corpo humano. Legal. Quero te agradecer aqui por participar com a gente, doutora Carolina. Eu que agradeço, Teru. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tá certo. Olha, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta tem claramente o Dr. César Vasconcelos vai falar um pouquinho sobre como obedecer o que a Bíblia diz, né? Vencer o mal com o bem. E ainda tem receita aqui de biscoito vegano. Olha aí para você fazer bonito na sua cozinha. É já já que você acompanha essa receita. Não sai daí não.